Olá, pessoal. Continuando nossas aulas, nós vamos ver hoje a regra da substituição. Ela é uma regra um pouquinho diferente, tá? Ela tem um processo de integração, onde a gente aplica uma substituição de uma parcela da nossa expressão, que ela é uma parcela mais simples, e a gente cria um mecanismo de substituição dessa parcela mais simples da parcela mais complexa, tá? Em que situações a gente tem a aplicação da regra da substituição? Todas as vezes que nós tivermos uma condição como essa, onde eu tenho um produto entre duas funções, ou até mesmo uma divisão entre duas funções, porque quando a gente tiver uma divisão, a gente consegue representar ela na forma de multiplicação também. Então, quando nós tivermos uma função multiplicada pela outra, nós podemos aplicar o processo de integração, né, aplicando a regra da substituição. Quando nós estávamos trabalhando com derivada, ela tinha a sua condição específica para a multiplicação e para a divisão. Já aqui, a gente tem a aplicação da regra da substituição, né? Lá nós tínhamos fórmulas para cada tipo de condição. Então, o que é a regra da substituição? A gente vai avaliar, primeiramente, o nosso exemplo. Então, aqui a gente tem integral de uma fração, onde a gente tem uma função dividida por outra função. Aqui é como se fosse uma divisão de termos, tá? Então, é como se eu dividisse, ó, essa primeira parcela e essa parcela de baixo. Essa parcela de cima, a gente tem que criar uma substituição para ela, porque aqui a gente tem x vezes d de x. E essa parcela de baixo é a parcela que a gente vai chamar de g de x, tá? Que é a nossa g de x, que a gente vai criar a substituição. Então, eu tenho que, primeiramente, dar um nome para essa parcela de baixo, tá? Mas quando eu falo parcela de baixo, é essa parcela aqui, tá? Eu não estou contando a parte da raiz, tá bom? Então, somente essa parcela, 1 menos 4x ao quadrado, eu vou chamar ela de u, tá? E essa parcela da parte de cima, através do nosso d de u, nós temos que voltar e representar ela nesse formato aqui. Mas de que forma que a gente vai conseguir isso? Através da derivação dessa parcela de baixo, tá? Então, essa parcela de baixo a gente vai chamar de u, e a gente vai derivar ela, né, em função de u. Então, é d de u sobre d de x. Quando eu derivo essa parcela, o 1, a derivada dele é zero, né? E a derivada de menos 4x ao quadrado. Então, vamos relembrar a derivada, tá? Então, aqui, a regra da substituição, a gente aplica a derivação para resolver a integração. Então, qual que é a derivada de menos 4x ao quadrado? Vamos lembrar que o 2 vai vir aqui na frente, multiplicando menos 4. E no 2, a gente subtrai uma unidade. Então, a derivada disso daqui, de menos 4x ao quadrado, é menos 8x. Então, d de u sobre d de x é igual a menos 8x. Só que eu tenho que manipular isso daqui de modo que eu chegue em x vezes d de x. Então, se eu pegar assim, esse menos 8 e passar para cá, e esse d de x e passar para cá, é como se eu estivesse multiplicando o cruzado, né? O d de x vem para cá e o menos 8 vem para cá. Eu vou chegar em menos d de u sobre 8 igual a x vezes d de x. Então, percebam que eu encontrei essa representação para a parte de cima, porque como a parte de baixo eu vou deixar em função de u, eu preciso criar uma substituição dessa parcela de cima em função de d de u, tá? Então, o x vezes o d de x, ele vai ser substituído por essa parcela aqui, tá bom? Então, agora, a gente já consegue aplicar o mecanismo da substituição. Deixa eu só apagar a borrachinha. Então, vamos explicar o mecanismo da substituição. Ó. Então, essa é a expressão inicial que nós temos. Deixa eu só deixar o lápis pronto aqui. E aí, o que eu vou fazer? Essa parcela da parte de cima, como que ela vai se chamar agora? Ela vai se chamar menos d de u sobre 8. E na parte de baixo, a gente vai ter uma multiplicação de raiz de u. Mas vamos relembrar que a gente não resolve isso, né, pessoal?
com essa raiz aqui embaixo. A gente tem que levar ela para a parte de cima. Então, como que a gente faz isso? Ah, e outra coisa. Todo o número constante, né? Então, aqui é como se a gente tivesse menos 1 sobre 8. Toda constante a gente tira fora da nossa integral. Tá, então, deixa eu colocar igual aqui. A gente tem menos 1 sobre 8, d de u, multiplicado aqui pela raiz de u, certo? Primeira coisa para a gente começar a resolução. Eu tenho que tirar essa raiz da parte de baixo e jogar ela para a parte de cima. Então, essa raiz não é a mesma coisa que u elevado a meio, mas quando a gente passa para a parte de cima, vai ficar menos meio, né? Então, u elevado a menos meio. Isso daqui que é uma constante, a gente tira fora da integral, certo? Então, a gente vai ter uma integral do quê? U elevado a menos meio d de u. Então, a gente consegue integrar com facilidade essa expressão, certo? Porque ela é uma expressão simples, então a gente soma uma unidade e esse total vai passar dividindo. Então, eu tenho estou devendo meio, mas tem um para pagar, vai ficar um positivo. Então, a gente vai ter o quê? U elevado a meio. E a gente tem que lembrar que isso daqui é dividido por meio. Então, vamos relembrar que a gente conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Então, ó, U elevado a meio, eu vou multiplicar pela fração invertida, que é o quê? 2 sobre 1. Então, a gente vai ter o quê? 2 vezes o U elevado a meio. Mas a gente não tem o menos 1 sobre 8 lá do lado de fora, né? Então, a gente vai fazer uma simplificação aqui, né? Esse 2 com 8 vai ficar menos 4 meio raiz de U. Agora, a gente vai voltar lá no início, quem que era essa expressão. A gente volta e substitui aqui dentro, tá? Então, a integral dessa função vai ser esse valor encontrado aqui. Vamos pegar alguns outros exemplos para a gente treinar, porque ela é um pouquinho mais complexa, né? Esse caso aqui. Vamos pegar aqui. Esse outro exemplo da regra da substituição. Nesse outro exemplo, o que nós temos que fazer, né? Nessa regra da substituição. Primeira coisa, a gente criar uma divisão de funções. Então, eu vou ter essa parcela aqui, que a parte interna a gente vai chamar de u. Através da derivada da parte de dentro, eu tenho que representar numa condição que chegue, que é a parte de fora, né? Essa segunda parcela aqui, tá bom? Então, a parte de dentro a gente vai chamar de u. Eu vou ter que agora derivar, né? D de u sobre D de x, então eu vou ter que derivar essa parte aqui. D de u sobre D de x, ou seja, derivando a parte daqui, qual que é a derivada dessa parcela aqui? Derivada de 1 é 0, derivada de x ao quadrado é 2x. Só que eu tenho que manipular isso daqui, né, gente, para que ele fique 2x vezes o d de x. Então, como que eu faço isso? D de u, certo? O d de x, ele não está embaixo, dividindo? Ele passa para esse lado, multiplicando. Então, d de u é igual a 2x vezes o d de x. Então, essa parcela aqui, ó, 2x vezes d de x, a gente vai substituir por d de u, tá? Então, ó, vamos começar a parte de substituição. Então, essa parcela aqui, a gente vai substituir por d de u. E raiz do u. Então, a raiz do u não é a mesma coisa que u elevado a meio? Agora, a gente consegue aplicar a integral, né, nesse u elevado a meio. Então, u elevado a meio, vamos lembrar, a gente soma uma unidade e esse somatório passa dividindo, que vai dar 3 meios. Mas aí, na resolução, a gente conserva primeiro e multiplica pela fração invertida, que é 2/3. Então, a gente tem essa representação aqui da nossa integral aplicada, né? Que é a integral de u elevado a meio. O elevado a meio, nunca podemos esquecer de colocar a constante, tá, pessoal? Já apliquei a integral, a gente vai fazer o que com o u agora? A gente volta e pega esse valor aqui, né, que era a substituição por u, e voltamos e substituímos aqui. Então, aqui a gente tem, ó, a nossa representação da regra da substituição nessa expressão aqui. Vamos para mais um exemplo de aplicação dessa regra. Ó, aqui nós temos mais um caso, pessoal. Nesse caso aqui, ó, essa parcela, que é o 2x multiplicado pelo d de x. Então, eu tenho que pegar essa parte de dentro, né?
derivar ela para que ela chegue nessa representação dessa parte que eu separei aqui. Então, essa parte de dentro, que está elevada ao quadrado, então, só essa parte de dentro eu vou chamar de u, tá? Então, u é igual a x mais x ao cubo mais 5, certo? Agora, nós vamos pegar o quê? Essa parcela aqui e derivar ela, para que ela chegue nessa representação de x ao quadrado d de x através das manipulações, tá? Então, eu vou pegar, quando a gente deriva o 5, a derivada de uma constante é zero, e a derivada de x ao cubo, lembra, vamos, o 3 vem na frente, a gente subtrai uma unidade, então vai ficar a derivada disso daqui, d de u sobre d de x é igual a 3x ao quadrado. Vamos lembrar que a gente tem que manipular isso daqui, ó, para que ele seja representado por x ao quadrado vezes d de x. Então, como que eu faço isso? Eu vou ter que pegar e trazer o d de x para cá, e o 3 eu tenho que levar para cá, tá? Então, a gente faz uma multiplicação cruzada aqui, né? O 3 passa para cá e o d de x passa para cá. Então, a gente vai ter o quê? Quando o d de x passa para cá, eu tenho o quê? D de u igual a 3x ao quadrado vezes d de x. Então, é agora que eu passo o 3 para cá. Então, d de u sobre 3 é a mesma coisa que x ao quadrado vezes d de x. Então, agora eu consigo substituir. Então, para substituir, gente, essa manipulação tem que ficar exatamente igual a essa separação que a gente fez aqui na parte de cima, tá? Então, onde eu tiver o x ao quadrado d de x, eu substituo por d de u sobre 3. Beleza? Então, vamos começar ela aqui, ó, nas manipulações. Certo? Então, nas manipulações, ó, essa parcela aqui, a gente vai substituir por d de u sobre 3. E essa parcela de dentro vai ser o quê? Essa parcela de dentro vai ser o u, então vai ser u ao quadrado. Aplicando a integral nisso daqui, então, u ao quadrado a gente soma uma unidade. Então, a gente vai ter o quê? U elevado ao cubo dividido por 3, certo? Vamos lembrar que esse d de u a gente tem uma constante aqui, né, gente? É 1 sobre 3. Então, antes disso, vamos só organizar aqui, ó. Antes de a gente começar a integral, como aqui a gente tem uma constante, né, 1 sobre 3, então a gente vai ter que colocar ela aqui na frente, porque a gente não integra uma constante, certo? E aí a gente vai integrar somente o u ao quadrado. Então, o u ao quadrado vai ser o quê? U elevado a 3 sobre 3. Aí a gente faz a multiplicação aqui, né? Então, a gente vai ter o quê? U ao cubo. Vamos reescrever melhor aqui. U ao cubo sobre 9. No lugar do U, a gente volta e substitui quem? X ao cubo mais 5. Então, vamos lá. Ah, perdão, pessoal, esqueci de colocar. Vamos lembrar que a gente tem que colocar sempre a constante, tá? Não podemos esquecer. Então, no lugar do U aqui, a gente vem e substitui agora pelo x ao cubo mais 5. A gente vai chegar aqui na nossa resposta final. Onde eu tenho 1 sobre 9, u ao cubo, mais constante. Então, no lugar do u, a gente coloca x ao cubo mais 5. Vamos pegar mais alguns exemplos de resolução. Olhamos esse caso aqui, ó. O x e o d de x a gente separa, e essa parte interna a gente chama de u. Vamos lembrar que a parte interna a gente tem que aplicar a derivada. Então, a derivada de 4 é 0, de x ao quadrado é 2 de x. Mas eu tenho que manipular de modo que ele represente o x vezes d de x. Então, o 2 passa para baixo, o d de x vem aqui em cima multiplicando. Então, a gente tem que x vezes d de x é igual a d de u sobre 2. Então, substituindo aqui, ó, a parte de dentro, ó, o u elevado a 10 multiplicado por d de u sobre 2. Esse 1 sobre 2 a gente tira fora da integral, porque ele é uma constante, e deriva apenas do u elevado a 10.
Então, 10 mais 1 fica 11, então fica u elevado a 11 sobre 11. Desenvolvendo aqui, a gente tem 1 sobre 11, 1 sobre 2 vezes o 11 aqui, dá para ficar 22, né? E no lugar do u, a gente substitui aquela expressão que a gente tinha usado anteriormente. Mais um exemplo aqui, ó, da parte interna. Então, a gente vai criar essa divisão, ó, x ao quadrado vezes d de x. E essa parte que a gente chama de u. O u vai ser x ao cubo mais 5. Vou derivar a parte de dentro, ó, então a derivada de 5 é 0. De x ao cubo vai ser 3x ao quadrado. Vamos fazer as manipulações para chegar nessa representação. Então, no lugar disso daqui, a gente coloca d de u sobre 3. D de u sobre 3 tem uma constante aqui na frente, né, que é 1/3, tira fora da integral e e integra somente o u ao quadrado. Beleza? Então, essa seria a nossa regra da substituição